prevencionista, bem-vindo ao canal SST na Prática. Eu sou Bruno, engenheiro de segurança, TST e bacharel em Direito. E hoje nós temos um vídeo bem longo aqui, tá? Inclusive, por ser bem longo, eu tô aqui com o meu chimarrão do lado, porque a gente vai estudar junto hoje, tá? Vou fazer propaganda da minha ex-empresa aqui, mas... Coisinha da minha ex-empresa aqui. Vamos conversar aqui sobre o item 1.5 da NR1. Antes de começar, vou pedir a tua inscrição, que compartilhe esse vídeo, que deixe teu like, que ajude aí no crescimento do canal e que também me siga nas redes sociais. Estou no Instagram. E dá uma olhadinha no nosso site, sstnapratica.net, beleza? Então, vou tomar meu chimarrão aqui e bora pra vinheta e em seguida a gente já começa aí falando sobre a NR1, as mudanças, a aula sobre as mudanças do item 1.5. Bora! Bom, tô aqui com as mudanças da NR1. Falei NR5. Falei NR5 aí no início, mas tá errado, é NR1. NR1, gente, são as mudanças que vão entrar em vigor lá em maio de 2025. Então, só para te entender, a gente tem no momento dois textos legais. Talvez se você ver esse vídeo lá em maio já de 2025, talvez só teremos aqui os textos, o texto vigente da coluna aí que está aqui do lado direito da minha tela. Enquanto isso, atualmente nós temos o texto vigente desse lado esquerdo aqui e vai entrar em vigor em maio de 2025 o lado direito aqui. Mas eu vou focar no novo texto legal, tá? E vou te mostrando aqui, te dando uma pinceladinha do que alterou, tá? Até porque essa é uma aula complementar seguindo ali, ó. A última aula eu parei no item 1.4, agora eu vou seguir no item de gerenciamento de risco 1.5 em diante. Vamos lá então. Redação dada pela portaria do Ministério do Trabalho, de número 1419, de 27 de agosto de 2024, que entra só, começa a valer só em maio de 25, 26 de maio de 25. O item 1.5 vai tratar do gerenciamento de risco ocupacional. Aí fala no item 151. O disposto nesse item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Muito fácil, né? O que está tratado nesses itens, nesse item deve ser utilizado para fins de prevenção e para gerenciar os riscos ocupacionais. No item 152, nenhuma novidade. Nenhuma novidade no texto ali, né? Tanto no primeiro quanto no item 5.1 e no item 5.2. Se tu olhar com a tabela da esquerda, a mesma coisa. Para fins de caracterização de insalubridade ou periculosidade, a gente tem que aplicar as normas NR15 e 16. Ele só está dizendo o seguinte, ó. Para caracterizar insalubridade, usa 15. Para caracterizar periculosidade, usa 16. Não mudou nada. Responsabilidades. O primeiro item não mudou, nem o segundo ali, ó. A organização deve implementar nos seus estabelecimentos o gerenciamento de risco das suas atividades. Então a empresa é obrigada a implementar o GRO nas atividades, o gerenciamento de risco nas atividades da empresa. O gerenciamento de risco, que é aí que dá a dúvida de muitas pessoas, o gerenciamento de risco, que é o gerenciar esses riscos, esse sim vai constituir um programa que vai chamar o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, beleza? Aí temos a primeira alteração, no item 153111. O Programa de Gerenciamento de Risco deve ser implementado por estabelecimento. O Programa de Gerenciamento de Risco deve ser implementado por estabelecimento. Por exemplo,
Se eu tenho aqui uma filial aqui na rua A, eu vou implementar um PGR para essa filial. Se eu tenho uma filial na rua B, eu vou implementar um PGR nessa filial também. Um aqui e um aqui. Podendo ser por unidade operacional, setor ou atividade. Então, o gerenciamento de risco deve ser implementado por estabelecimento, podendo ser por unidade operacional, setor ou atividade. Tá? Não falava ali sobre estabelecimento na versão atual, né, que não vai valer mais. Na versão antiga ele fala a critério da organização, ele dá a critério da organização. O PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Agora fala que deve ser implementado. Olha lá o texto. Deve ser implementado por estabelecimento. Porém, pode ser por unidade operacional, setor ou atividade. Tá? Vamos lá. O gerenciamento de risco ocupacional pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que esses cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. De novo, o gerenciamento de risco ocupacional pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que esses cumpram as exigências previstas nessa NR e em outros dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. No texto anterior estava o PGR, ele falava do PGR, né, do programa. Agora ele fala do gerenciamento, ele abre mais. Ele não fala apenas do programa, ele fala que o gerenciamento, porque o PGR está dentro do gerenciamento, ele faz parte do gerenciamento. O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que eles cumpram as exigências previstas nessa NR em dispositivos legais. Então agora no texto novo fala que o gerenciamento geral, o GRO geral pode ser atendido. O PGR deve contemplar ou estar integrados com outros planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança. Então, tu tem que ter um PGR, vamos supor, tu tem um PCMSO, ele tem que estar integrado com o teu PGR, tá? Todos os programas têm que estar integrado, trabalhando junto com o PGR. Item novo, tá? O gerenciamento de risco ocupacional não é o PGR. Entenda a distinção de PGR, que é o programa, e do GRO, que é o gerenciamento. O gerenciar os riscos ocupacionais, o gerenciamento de risco ocupacional, deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente, riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, as questões de estresse, ansiedade, violência no trabalho tem que estar contemplada aqui agora, porque está aqui os riscos psicossociais. Beleza? Estresse, depressão, ansiedade. Aí se mantém ali até o F. A organização deve evitar ou eliminar os riscos, evitar ou eliminar os perigos ocupacionais que possam ser originais do trabalho. Então a gente tem que eliminar ou evitar esses riscos ocupacionais que possam ser originados do trabalho. B. A organização deve identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. C. Deve avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. D. Classificar esses riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 141. Já passamos esse item 141, já foi na outra aula.
e acompanhar o controle de riscos ocupacionais. Então, a organização deve eliminar ou evitar os riscos, os perigos, identificar os perigos e possíveis lesões, avaliar os riscos em virtude desses perigos, classificar esses riscos e implementar medidas de prevenção para acompanhar e controlar os riscos ocupacionais da empresa. A organização deve, item novo, não estava antes no texto legal anterior. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. NR17 é o que? Ergonomia. A organização deve considerar, aqui no item 15321, a organização tem que considerar as condições do trabalho, imobiliário, coisas do tipo, nos termos da NR17, que é isso que fala lá, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, quando a gente for olhar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, nós temos que olhar o que está nas condições de trabalho lá na NR17. Então, a gente vai olhar a NR17 e ver o que influencia nos fatores dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Entendeu? É um conjunto, a NR1 com a NR17, para avaliar as questões de riscos psicossociais. Aí tem mudança ali, né? Porque no texto anterior, aqui, ó, no item 15321, que está aqui como novidade, lá ele não fala. A organização deve considerar, incluindo os fatores, eles ali no texto que está vigente hoje, ó, tá ali na outra página. Incluindo, pega essa parte. Incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ó, aqui no lado esquerdo, não tem isso, tá? Não tem essa parte. Entendeu? Essa é a mudança. Do texto legal. 1533. A organização deve adotar mecanismos para. A organização tem que criar mecanismos, coisas, para que a empresa possa o quê? Deixar que os trabalhadores participem no processo de gerenciamento de risco ocupacional, proporcionando noções básicas sobre gerenciamento de risco. Então, os trabalhadores devem participar desse processo de gerenciamento de risco. A organização deve criar mecanismo para a consulta dos trabalhadores quanto à percepção de risco ocupacional, podendo este fim ser adotado manifestações da CIPA, CIPA, com um A, não é CIPA-A. Não existe CIPA-A, existe Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Eu sei que tem um assédio, mas a sigla segue CIPA. Ah, mas tem 2 A ali no final, acidente e assédio, eu sei. Mas o texto legal da NR5 lá não fala a sigla CIPA-A. Inventação da cabeça de uns prevencionistas que, tudo bem. Sigam assim. Então a empresa tem que criar mecanismos para que os colaboradores sejam consultados quanto à percepção de risco ocupacional, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da CIPA, quando houver CIPA. E a organização deve adotar mecanismos para comunicar aos trabalhadores dos riscos consolidados no inventário de risco, que vai aonde o inventário de risco? O inventário de risco tem que estar dentro do PGR. E as medidas de prevenção previstas no plano de ação, que vai estar onde o plano de ação? Dentro do PGR. Tá? Então, tem que criar uma forma de comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados dentro do inventário de risco e também das formas de prevenção que foram previstas. Fala, prevencionista, eu dividi esse vídeo em algumas partes, porque ficou uma aula de 1 hora, ficou muito grande, então eu vou fazer vídeos curtos de 15 minutos, então essa é a primeira parte, tá? Em seguida já vou deixar o link aqui para te assistir a segunda aula dessa atualização da NR1. Mas, antes de finalizar, se inscreve no canal, é muito importante, e me segue no Instagram, beleza? Forte abraço, bora para aula... Na verdade não é aula 2, né? Porque eu tô numa sequência de NRs aí, mas é a próxima aula, me bater nesse negócio, é a próxima aula dessas atualizações de NR1, beleza?
logo, logo estamos na próxima aula.